A gente está entrando aqui na nossa penúltima live. Amanhã a gente ainda tem mais uma, às 6 horas, com o presidente do Departamento de Tireoide, Dr. Sgarbi. E agora já vou convidar aqui o nosso convidado de hoje, o Dr. Danilo, conectando e entrar aqui. A gente já vai dando mais boa noite e já posso falar para vocês irem preparando as perguntas. Oi, doutor Danilo. Muito Tudo frio bem? aí? Aqui está um pouquinho assim, em Campinas está um pouquinho frio, sim, Cris. Uma boa noite para você, Oi. uma boa noite para todo mundo que acompanha a nossa live aqui. Boa noite. Eu estou aqui também, ó, porque agora a gente tem looks de live, né? Então, como a gente tem... Olha, Jussara, então, a Jussara vem todos os dias, viu? Patrícia. E a gente está, como é a internet, a gente está em vários, né? Sendo acessado de vários locais. Então, aqui eu estou do Rio de Janeiro e, olha, para Carioca tá frio, né? Imagina. Ó, tô aqui com uma Cachecol. echarpezinha para dar para dar uma esquentada. A gente até andou tomando chá, eu e a doutora Gizá, andamos tomando chá em uma das lives. Aí, doutora Valéria também já entrou, Damares, de Salvador. Oi, doutora Valéria. Deixa eu ver, doutora Isabela, Amanda, Edna. Olha, já estamos chegando com um público muito bom. E eu queria, antes da gente começar... Ó, a doutora Ana Luísa Maia, que estava numa reunião online ainda agora, já está aqui com a gente de novo. Está todo mundo... tá todo mundo... O mundo digital entrou de vez na nossa vida, né? Então, antes da gente começar o papo, queria que você se apresentasse, doutor Danilo. Depois eu vou falar de onde também a gente se viu recentemente. Claro, então... Meu nome é Danilo Vilagerin, eu sou médico endocrinologista, eu sou professor de endócrino na PUC de Campinas. Eu também sou diretor do Centro de Pesquisa do Hospital da PUC de Campinas. Bom, a gente se encontrou bastante. Então, olha, já tem até gente da PUC de Campinas aí dizendo que está muito orgulhoso. Bom, a Márcia também. A gente teve um contato longo durante 2018, porque o doutor Danilo foi presidente do Encontro Brasileiro de Tireoide, que aconteceu em Campos de Jordão, em 2018. Né? É até interessante a gente comentar, antes de começar o nosso papo exatamente sobre as dúvidas e as questões na área de tireoide, a importância, né, dos EBTs, porque acho que tem muita gente que é profissional de saúde, mas tem muita gente que é público, que está entrando aqui no nosso papo, e não sabe da importância e não sabe o que é. Olha, tem gente de Portugal, ó. Estamos internacional. Nossa, estamos internacionais, Paulo. Então, explica um pouquinho para eles a importância de um evento, por exemplo, como o EBT. Então, só para explicar quem não é da área de tireoide ou quem não é do público médico, o EBT é o Encontro Brasileiro de Tireoide. É o principal evento da tireoidologia brasileira. A gente tem a cada 2 anos, este ano era para ter em Goiânia, por enquanto está suspenso, até o departamento está discutindo com a comissão organizadora e a comissão científica uma nova forma disso por causa da pandemia. Geralmente a gente tem anos pares. E no Campos do Jordão, em 2018, foi o 18º EBT. Bom, a gente sentiu bastante frio naqueles dias lá, que estava bem geladinho. E a gente discutiu, é importante acompanhar, porque todas essas discussões em torno da tireoide são sempre para beneficiar os pacientes. Né? A gente sempre está com essa preocupação. Né? Então, vamos começar um pouquinho a ideia desse nosso papo de hoje, porque ela é para fazer uma espécie de um balanço geral e abrir a possibilidade do pessoal fazer perguntas que não conseguiu fazer durante a semana, né? E o tema da campanha, que é tireoide e Covid-19, né? A gente, infelizmente, está vivendo um mundo completamente diferente. E a primeira pergunta que todo mundo fez e que a gente tem enfatizado em todas as nossas lives é: existe grupo de risco para quem tem problemas na tireoide? Essa é uma pergunta muito pertinente, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre ela. Então, lembrar assim, a doença, o coronavírus, a Covid-19, ela vai afetar, grande parte da população vai ser assintomática, vai ser oligossintomática. Entretanto, aqueles pacientes que têm o grupo de risco seriam os idosos, os pacientes diabéticos, os pacientes obesos, os pacientes com cardiopatia ou pneumopatia, têm maior risco de ter uma evolução mais desfavorável. As doenças de tireoide, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, não são fatores de risco para ter um quadro mais grave dessa infecção. Bom, e aí surgiram umas outras questões que são ao contrário, né? A pessoa que tem algum problema na tireoide, né? Se tem hipo ou tem hipertireoidismo, e aí ela acaba pegando, né, o Covid-19.
o que que muda? Muda alguma coisa na estratégia dela, no tratamento dela? O que que acontece quando é o inverso, né? Outra pergunta muito importante também e pertinente. Infelizmente, essa infecção está aumentando e grande parte dos pacientes que vão pegar ela vão estar usando medicação para tireoide. Então, a orientação nossa é não parar a medicação. Tanto a levotiroxina como o metimazol, que é a droga antitireoidiana por causa do hipertireoidismo, a gente não deve parar, deve manter ela, não interfere na infecção. Esses são os dados que a gente tem até o momento. As pessoas também têm perguntado para a gente se quem tem hipotiroidismo ou se tem hipertiroidismo, se tem alguma mudança. Não sei se já existe pesquisa sobre isso, porque a gente nunca sabe até quem é que tem, quem fica pior, quem fica melhor, quem reage bem, quem é sintomático, né? A evolução das pessoas que têm hipo ou hiper, existe já algum tipo de pesquisa nessa área? É difícil, né? Em relação à infecção pelo coronavírus, não, eu desconheço, não. Se tem uma evolução pior ou melhor, não conheço nenhum estudo. Bom, então eu queria te pedir uma outra explicaçãozinha que também veio sendo feita ao longo dessa semana toda, e que a gente até foi a primeira pergunta que a gente fez lá na primeira live da segunda-feira, né? Certo. Que o pessoal pergunta assim, doutor, eu tenho tireoide, e agora? E agora? É uma boa pergunta, tá? Então, lembrar, só para a gente conseguir colocar isso numa figura maior, assim, os problemas da tireoide são problemas comuns que afetam grande parte da população, principalmente as mulheres e as pessoas mais velhas. Então, quando vai envelhecendo, vai tendo mais chance de ter problema na tireoide. Então, a gente pode classificar os problemas da tireoide de três formas. A disfunção tiroidiana, que é o hipotiroidismo, é quando a tireoide funciona pouco, e geralmente o tratamento para isso é a levotiroxina, ou quando a tireoide funciona mais do que deveria, que é o hipertiroidismo. Então, são problemas quanto ao funcionamento da tireoide. Um terceiro tipo de problema seria a presença de nódulos tiroidianos. Nódulo na tireoide é uma coisa comum, é alguma coisa frequente na população, principalmente quando a gente vai envelhecendo e nas mulheres novamente. E a grande maioria desses nódulos não são nódulos malignos, não são câncer. A minoria desses nódulos que preocupam a gente. Bom, existe algum momento de algum problema no hipo ou no hipertiroidismo que faça a pessoa ter que ir a algum hospital, ou é um atendimento que às vezes a gente recebe muitas perguntas nesse sentido? Em que momento ela teria que ter um atendimento hospitalar? Ou ela pode aguardar? Como é que funciona? A maioria das doenças tiroidianas não vão apresentar um evento agudo que leve o paciente no pronto-socorro a uma situação de emergência. Eu posso destacar talvez duas ou três situações. Uma delas seria a crise tireotóxica. É o extremo do hipertiroidismo. É quando o indivíduo, o paciente, está com muito hormônio tiroidiano. E esse hormônio tiroidiano ele começa a levar à disfunção de outros órgãos, problemas no coração, pode dar febre, pode dar arritmia cardíaca, pode levar a alteração neurológica. Nessa situação que é algo extremo, algo raro e infrequente, isso justificaria a ida no pronto-socorro, mas não é o que a gente vê no geral assim. Um outro problema que foi até o motivo do nosso web meeting ontem, o João e o Adriano abordaram isso, é o problema da orbitopatia. Então existe um grupo de pacientes que tem uma doença chamada doença de Graves. É uma forma de hipertiroidismo, é a forma mais prevalente na nossa população. E ela pode cometer a região dos olhos, a região da órbita, que a gente chama, com aquele olho saltado. Nessas situações, algumas vezes, situações raras, também extremas, você pode precisar ir no pronto-socorro, que você tem um quadro que pode perder a visão, mas não é o que a gente está acostumado, não é o nosso todo dia, falando uma linguagem popular, não é o arroz e feijão que o endócrino está acostumado. Bom, a Simone, acho que é a Simone fez uma pergunta. Antes, vou dar boa noite para a doutora Carolina Ferraz, da Comissão de Campanhas, que já está aqui com a Também está gente. prestigiando a gente. Pois é, temos que prestigiar. E a pergunta que geralmente o pessoal faz, aliás, ninguém fez nessa semana, essa pergunta que a Simone fez agora. O hipotiroidismo tem cura? Então vamos lá, essa é uma pergunta muito pertinente. Pode explicar, pode explicar. Então, o hipotiroidismo é a disfunção tiroidiana, é a alteração da função tiroidiana quando a tiroide está produzindo menos hormônios. Nessa situação, tá ouvindo, Cris? Tudo certo? Ouvi. Deu uma queda, mas voltou. Nessa situação, tem algumas etiologias. A principal etiologia no nosso meio é uma doença autoimune, que a gente chama de tiroidite autoimune ou tiroidite Hashimoto.
Então, o que consiste isso aí? O seu corpo produz uma substância que a gente chama de anticorpo e vai lá e vai destruir a tireoide. Esse processo pode ser lento, pode ser mais rápido, mas tem uma destruição. À medida que tem essa destruição, você não volta atrás. Então, por isso que o hipotireoidismo, a disfunção tiroidiana não vai ter cura, o processo é contínuo. Outras causas, por exemplo, se você tirou a tireoide por motivo de cirurgia, também não vai voltar a funcionar. A tireoide não tem como nascer de novo. Então, acaba tendo nessas situações, você vai ter que conviver tomando hormônio tiroidiano pelo resto da vida. Tanto o hipo como o hiper, né? O hipertiroidismo, ele é mais curioso. A principal etiologia que eu tinha comentado com você também é uma doença autoimune que a gente chama de doença de Graves. Existem as drogas antiroidianas, é uma possibilidade de tratamento, e elas vão levar à remissão da doença em alguma coisa em torno de 50%, 60% da população. Então você vai tomar o remédio durante um tempo, depois o médico vai, quando achar necessário, vai tirar a medicação, e uma porcentagem desses pacientes vão ficar com a função tiroidiana normal. Você sempre vai monitorar esse paciente, mas existe a possibilidade de ficar com a função tiroidiana normal e não precisar tomar remédio. É claro que é um tratamento que demora algumas vezes anos para fazer isso, não é uma coisa simples. Aproveitando, ó, o Luiz já está aqui com a gente também perguntando se existe alguma alimentação específica para reduzir ou melhorar ou mudar a situação no caso dos nódulos tiroidianos. Luiz, também é uma boa pergunta e é importante a gente falar do iodo. Então, o que a gente sabe? Em regiões que você tem deficiência de iodo, você tem mais possibilidade de a doença nodular de tireoide. O Brasil não tem deficiência de iodo, pelo menos esse é o consenso dos últimos estudos mostram isso. Então não teria indicação de dar iodo para diminuir nódulo. Isso não existe, isso não é preconizado. Pelo contrário, se você tem nódulo tiroidiano, você ofertar mais iodo, você pode deixar esses nódulos começarem a funcionar sozinhos, levar a uma outra doença. Então a gente não suplementa iodo de maneira rotineira. Vou aproveitar e até comentar isso pedir para você explicar, porque algumas pessoas não sabem, né? O nosso sal é iodado, e eu lembro que foram muitos debates do departamento de tireoide. Vários EBTs. Muitos EBTs para que isso conseguisse alcançar o governo. É até importante o pessoal que não acompanha a parte científica, porque é o público leigo, como são importantes esses encontros para fazer mudanças de comportamento, inclusive em normas do governo, né? Você pode explicar um pouquinho para eles essa parte do sal, o iodo no sal, que é para poder ficar mais claro? Claro. O iodo, ele é uma parte importante da formação dos hormônios tiroidianos. A ausência do iodo, a carência de iodo pode levar ao que a gente chama do bócio, são aquelas regiões pessoas que ficam largadas. E na criança, pode levar até a uma doença chamada o cretinismo, que é o hipotiroidismo da criança. A criança não desenvolve o cognitivo dela adequadamente. Então, isso não existe no Brasil atualmente. O Brasil é considerado um país que tem a ingesta de iodo adequada. Então, não existe a indicação de suplementar. A gente vê alguns pacientes, alguns médicos prescrevendo o Lugol, que é a forma do iodo que a gente tem hoje, algumas gotinhas. Não é o que é preconizado isso. Se a pessoa até toma a mais, isso vai causar algum efeito grave ou alguma coisa, o organismo reage quando você tem excesso? Sim, tanto a falta é prejudicial como o excesso. Nosso organismo ele é programado para funcionar numa situação ótima. Então, se você tem carência ou tem excesso, isso pode levar à disfunção. Olha, deixa eu ver aqui uma outra pergunta que chegou aqui agora. Espera aí. Deixa eu perder. Olha, tem um monte de perguntas. Peraí, que deixa. Olha, o pessoal agora se animou. Olha, é verdade que o consumo de couve, eu acho assim, o pessoal está muito preocupado com determinados tipos de alimento. Eu vi uma pergunta sobre soja, passou por aqui, eu percebi uma pergunta. Pois é, a soja também. Assim, determinados de uma forma geral, né? Porque eu acho que não é nenhum alimento A, nem B ou C. De uma forma geral, eles interferem. Antes de você responder, eu até vou comentar com o pessoal o seguinte. A gente está entrando aí já há mais de 60 dias nesse processo de quarentena. Eu, por exemplo, eu acho que nós pedimos aqui em casa uma vez comida. Todas as outras nós fizemos. Fomos lá dizendo, brincando. Saudável, pois é, fomos saudável, isso é bom. Exato, fazer fumaça. Nós fomos todo dia quase fazer fumaça na cozinha, né? O que nós sentimos é que a nossa alimentação e o nosso organismo reagiu de uma forma muito boa, né? Com inclusão de legumes, verduras, cozimento em casa, uma variação
de carne, peixe, frango, né, na medida que você pode. Então, eu acho assim, de uma forma geral, eu acho que é alimentação boa que provoca também bons resultados no organismo. Eu acho que na tireoide tem muito mito, né? Sim, eu acho que talvez você tocou num assunto interessante. Assim, eu acho que não classificaria alimentos bons ou alimentos ruins. Eu acho que de uma forma geral não é isso. Eu acho que o que a gente preconiza, não para quem tem doença tiroidiana, para a população em geral, ter uma alimentação saudável. Então, ricas em verduras, em legumes, em frutas, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, cessar o tabagismo, que acaba sendo um hábito, evitar a gordura e a fritura de modo geral. Acho que essas são recomendações para a população geral e, claro, que a população que tem tireoide também vai se beneficiar dessa forma. Por que tem tanto mito em relação a determinada comida fazer bem ou determinada comida não fazer bem? Por que tem tanto mito em relação à alimentação e à tireoide? O que acontece assim, a doença de tireoide é uma doença comum, assim, dependendo da faixa etária, até 15% da população tem, então é alguma coisa muito frequente isso daí. E como eu disse para você, a principal causa da doença, do hipotireoidismo no nosso meio é a doença autoimune. Então estuda-se muito se um desses alimentos seria algum fator, um gatilho para desencadear a autoimunidade. Entendeu? Talvez alguma coisa nesse sentido. Uhum. Olha, a doutora Raquel aqui está perguntando que, se, além do iodo, alguns pacientes questionam sobre o uso do selênio. Sim. O selênio ele é um óleo mineral e ele está relacionado a uma enzima que age no metabolismo dos hormônios tiroidianos. De forma geral, a gente tem poucos dados no Brasil, mas a gente não tem uma deficiência de selênio que acontece na Europa, por exemplo, que é na região da Itália, onde tem alguns estudos, eles são deficientes. Então, de maneira geral, não existe deficiência de selênio, não teria por que suplementar em quem tem problema de tireoide. Olha, tem uma pergunta que passou um pouquinho mais lá atrás, que foi a Suelen, e ela bate com algumas questões do nosso tema e do que a gente vem discutindo em relação à preocupação dos pacientes, né? Então, ela diz que já foi a alguns endocrinologistas e ela está com um nódulo de 3 milímetros. Mas, assim, o pessoal diz para ela aguardar. Então, acho que a preocupação dela é exatamente assim, quanto tempo ela pode aguardar? A gente tem comentado sobre isso, né? Certo. E quais são os procedimentos que ela poderia fazer? A pergunta sua é muito bom que dá para a gente esclarecer e falar um pouco de nódulo na tireoide. Então, nódulo da tireoide é alguma coisa frequente, é alguma coisa comum, e quanto mais a gente fazer ultrassom, mais nódulo a gente vai achar. A grande maioria desses nódulos são nódulos benignos. Então, não são nódulos de câncer, não são nódulos que estão associados à malignidade. Pelo que entendi que a Suelen tem um nódulo de 3 milímetros. Então, é um nódulo muito pequenininho. Esse nódulo vai ser só a conduta expectante. A gente vai observar ele, vai acompanhar com ultrassom a cada 12 meses. A tendência é observar. Entendeu? A gente, quanto maior o nódulo, aumenta um pouco a possibilidade de malignidade. Então, o nódulo de 3 milímetros, realmente, ela pode ficar tranquila. Ela tem que só acompanhar. Isso é uma coisa bem simples. Viu, Sueli? A sua pergunta tinha ficado um pouquinho mais lá para trás, mas a gente estava monitorando ela ali, porque a gente sabe o quanto vocês ficam preocupados sobre ter certeza. A gente já tem preocupação demais nessa época, e até algumas coisas, acho que algumas crises de ansiedade podem até dar a sensação que é algum outro problema, né? Sim, com acontece certeza. isso? Não, Ah. e, assim, falando de modo geral, assim, eu trabalho no consultório também, a gente vê que a população, de modo geral, está mais ansiosa, está mais preocupada, está mais tensa, né? E isso, o estresse, que é uma coisa que a gente não consegue quantificar no laboratório, não tem como a gente medir quantas cruzes de estresse, mas é um fator negativo para várias doenças, inclusive para predispor a doenças autoimunes. Então, provavelmente, eu, se fosse apostar com você, Cris, quando a gente passar essa crise, daqui 2, 3 meses, se Deus quiser, a gente vai ver um aumento de doenças autoimunes. Não só da tireoide, de um modo geral, mas da tireoide vai aparecer. Os consultórios do endocrinologista vão ter mais gente com doença na tireoide. Isso eu aposto com você. Todas as situações de estresse, a gente tem exemplos nas guerras, depois aumenta a tendência de doença tireoidiana, autoimunidade. O pessoal pode fazer alguma coisa até para poder não provocar isso, ou não tem jeito? Isso é uma situação difícil. Eu acho que Meditação. No mundo moderno, como a gente vive com essa correria agora, que tem esse estresse do coronavírus, da Covid-19, eu acho que talvez a gente, muita informação, talvez algumas vezes não é bom, assim, muita informação negativa, né? Acho que talvez limitar um pouco isso, né? Algumas vezes acabar deixando as pessoas, de modo geral, mais angustiadas, né? Dá uma desligada um pouquinho. Eu até, assim, eu sou jornalista, mas eu também preciso, às vezes, de um tempinho
E vocês não sabem como esse papo é bom para a gente. É como se a gente estivesse saindo de casa, encontrando os amigos, conversando com eles, né? E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Tem duas questões aqui importantes que o pessoal está comentando, que você estava falando sobre alimentação e tem muitas perguntas sobre soja, né? Se tem influência, se não tem influência, se quando a pessoa está tomando alguma medicação ou não tomando alguma medicação, a gente pode dar alguma orientação para eles? Em linhas gerais, não é o que vai alterar. Assim, em linhas gerais, quem já tem o diagnóstico por tireoidite está tomando sua medicação. Não é isso que a gente vai observar. Talvez em uma situação ou outra particular a gente pode ter um caso, mas no geral não é isso que vai alterar. Entendeu? Quem já tem diagnóstico de hipotireoidismo. Olha, a Edna que está até perguntando, quem tem hipo ou hiper, tem mais propenso a ter algum problema de imunidade? Provavelmente que é uma coisa que a gente tem conversado muito, o pessoal acha que quando a imunidade está baixa, automaticamente vai ter mais propensão a desenvolver o novo coronavírus, né? O que eu tentaria falar para a Edna é o seguinte, se você tem o diagnóstico de hipertireoidismo, de hipotireoidismo e está fazendo uso correto da sua medicação, os seus hormônios tireoidianos, o TSH que a gente dosa, T4 livre estão normais, não teria por que ter piora da autoimunidade. Entendeu? Não teria por que. Então, se você está bem controlado, acredita que sim, não é isso que vai levar. Se você está tomando o hormônio certinho, você não teria por que ter uma preocupação a mais, que você seria algum grupo de risco. Né? Antes de fazer até um comentário, uma outra pergunta que chegou aqui, sobre essa questão do grupo de risco. Algumas pessoas entraram depois, então é só para lembrar vocês que o fato de ter hipo ou hipertireoidismo não te coloca como um grupo de risco para desenvolver o Covid-19. A doença mais grave, assim. Pois é, então calma, gente, vamos ficar mais calma, a gente já tem problema demais para ter mais um, né? E aí, voltando aqui, falando sobre vitamina D. Eu sei que também tem um assunto que está sendo levantado demais em todos os lugares, e aí a pergunta seria, o hipotireoidismo provoca algum tipo de baixa na vitamina D? Não, então, para a gente falar um pouco da vitamina D, o pessoal do metabolismo ósseo, também da SB, a vitamina D, ela vem principalmente do sol, o sol batendo na nossa pele, que vai fabricar a vitamina D em alguns alimentos, como leite, derivados de leite. A deficiência de vitamina D não tem associação com o hipotireoidismo. O hipotireoidismo não vai causar a deficiência, a falta ou excesso de vitamina D, entendeu? O que a gente sabe dos estudos mostraram, a grande parte da população tem deficiência por hábitos de exposição solar, hábitos de alimentação, mas não existe uma relação entre disfunção tiroidiana e a falta ou excesso de vitamina D. Então, quando se fala em reposição de vitamina D, é melhor conversar com o especialista, né? Sim, E mesmo assim, é muito polêmico isso, se deve suplementar, quanto deve suplementar. Algumas coisas a gente talvez seria melhor falar com isso aí, talvez individualizar cada caso, tem seu caso. Tem gente que tem fator de risco, como osteoporose, outros não tem, quem está amamentando, então tem alguns grupos diferentes. Olha, a Edna aqui também está fazendo uma pergunta, que ela tem hipotiroidismo, sente muito calor e muita insônia. Olha, Edna, antes do doutor Danilo responder, eu vou te dizer o seguinte, eu estou na menopausa, né? E também, então, eu sinto também, às vezes, muito calor e às vezes tem muita insônia, mas eu não tenho hipertiroidismo. Mas vamos ver qual é a explicação do doutor Danilo. Então, o exemplo que eu gosto de dar, a tireoide vai controlar o nosso metabolismo. Então, para quem é um pouco mais antigo, vai lembrar daquelas vitrolas, aqueles discos de vinil. E a gente brincava antigamente de mudar a rotação do disco de vinil para mais lento ou mais acelerado. Então, o exemplo que eu gosto de dar para meus pacientes é o seguinte, o hipertiroidismo, a rotação está acelerada, então a música sai mais rápida. Então, você emagrece, você tem tremor, você tem calor, que é aquela queixa, tem tremor periférico, tem insônia. Então, tudo que está acelerado, enquanto o hiper é o devagar. Você tem tendência a emagrecimento no hipotireoidismo tem tendência a ganhar peso, tem tendência a intolerância ao frio. Então, são esses extremos que a gente tem. Quando a Edna falou sobre isso é uma questão de ajuste de medicamento ou faz parte do quadro do próprio do hipertiroidismo mesmo? O hipertiroidismo dá esses sintomas clássicos, ele tem esses sintomas que são bem típicos dele, entendeu? Mas algum tipo de medicação pode melhorar, controlar, sim, etc? Alguma coisa? Sim. Hoje existem drogas antiroidianas que fazem mais de 75 anos que são usadas para bloquear isso e a tireoide voltar ao normal, funcionar normal. Viu, Edna? Então, olha, quando você ficar com insônia, você vai lembrar de mim e aí você, de repente, vai dizer assim, a Cris acho que também pode estar com insônia agora, viu? Aliás, essa noite eu dormi muito bem, graças a Deus.
Cris, Aí, olha. isso passou, eu estou acompanhando também aqui, uma questão acho pertinente, a gente está falando sobre fator de risco, doença tiroidiana, e eu perdi o nome de quem perguntou sobre câncer de tiroide. Quem tem câncer de tiroide é fator de risco para desenvolver Isso. uma doença mais grave da infecção pelo Covid-19. Então, o câncer de tiroide, se a gente for ver dentro dos espectros dos cânceres, é um câncer geralmente muito indolente. É um câncer que dificilmente vai levar a matar alguém por câncer de tiroide. Na sua apresentação típica, é um câncer que a cirurgia é muitas vezes curativa e quando não for o tratamento ou com radiodo ou com segmento, muitas vezes é resolutiva. É uma pequena parcela desses pacientes com câncer que vão complicar. Então, de modo geral, para aqueles pacientes que já operaram, estão tomando hormônio tiroidiano e também o antecedente de ter câncer não vai ser um fator de risco para o desenvolvimento na eventualidade de uma infecção mais grave. Isso não. Existe só uma pequena parcela, são aqueles pacientes que têm um câncer, que já têm metástase no pulmão, que estão tomando drogas mais pesadas, vamos colocar assim, que esse sim teria um fator de risco para um acometimento mais grave pela infecção do Covid-19. A gente sabe que... Foi claro, acho que deu para... Depois a gente vai ver aqui a resposta se elas entenderam, se a pessoa que perguntou entendeu. Tem até uma pessoa que fez uma pergunta de uma combinação interessante, que a gente sabe que tem visto muitos estudos e muitos trabalhos relativos a pessoas hipertensas e o Covid-19. E se isso se estiver junto a quem tem hipo ou hipertiroidismo? Complica? Faz parte? Não vai ter problema tão grave assim? Não, aí o fator de risco seria a hipertensão e não o hipotiroidismo, entendeu? Que levaria a uma doença mais grave. Olha, tem uma outra pergunta da Ana aqui. Caso o paciente já em tratamento da doença tiroidiana faça os exames e os hormônios estejam alterados, é a mesma preocupação. Se ela de repente se transforma no grupo de risco. Pelo que falei um pouquinho, mas pelo que entendi, ela tem um antecedente de ter problema na tireoide e os hormônios estão alterados. Isso. Nesse caso, seria interessante entrar em contato com o médico dela para ajustar a dose. Ou está tomando muito hormônio, ou tomando pouco hormônio, nesse caso seria interessante. Porque independente se tem uma infecção mais grave ou menos grave, ela não está se sentindo bem. A gente sabe que disfunções dos hormônios tiroidianos vão levar a pior qualidade de vida, pode aumentar o colesterol, pode ganhar ou perder peso. Então é interessante ela ver isso independente da infecção, do risco da infecção da pandemia. Nesse caso, esse tipo de atendimento dá para ser feito via telemedicina? Sim, é uma alternativa. Assim, no nosso país, infelizmente, a gente não desenvolveu isso antes da pandemia. A gente teve que trocar a roda do carro, o carro andando, entendeu? Recentemente foi autorizado isso aí. Talvez as doenças tireoidianas, a gente já fez a primeira consulta, já tem uma certa familiaridade com o médico, talvez isso poderia ser abordado por telemedicina. Olha, tem mais uma pergunta aqui da Elane, se tireoidite de Hashimoto é uma condição para hipotiroidismo. Sim, Elane, então o que é? A tireoidite de Hashimoto é essa doença autoimune que você produz, o seu corpo produz uma substância que a gente chama de anticorpo e ataca a tireoide. Esse processo vai levar um dano na tireoide que vai levar ao hipotireoidismo. Então seria a tireoidite de Hashimoto é a causa do hipotireoidismo em grande parte da população. Não é exclusivo, mas é o mais comum. A Edna, que a gente tinha falado sobre, acho que o calor e da insônia, Edna, vê se é isso mesmo que eu acertei, ela está perguntando, então, se esses sintomas que ela está sentindo são normais, a insônia e o calor. São do hipertireoidismo, né? São decorrentes ao hipertireoidismo. Olha, ela está até na dúvida, né? Olha, a gente já está conhecendo muito a Edna, ela tem 38 anos, né? Acabou de contar aqui pra gente. E aí a dúvida dela é exatamente isso, se por acaso a dose que ela está tomando precisaria ser mexida ou não. Talvez seria interessante conversar com o médico dela, fazer exames mais recentes, exames atuais, para a gente dar uma olhada, né? Olha, sabe uma coisa interessante que eu vou compartilhar aqui com você? É que como a gente tem diversos endocrinologistas aqui participando, também acompanhando, o pessoal está conversando entre si também aqui na nossa... É um ponto de encontro aí. Pois é, o ponto de encontro da tireoide. Olha, a Cíntia está perguntando. Está tudo fechado, está todo mundo em quarentena, então a gente vai ter papo na live. Pois é, ainda mais sexta-feira, né? Se fosse uma sexta-feira comum, estava todo mundo se preparando para ir para a rua, para fazer as suas farras, né? Olha, mais uma pergunta aqui, no caso do Antônio. Ai, perdi. Não, aqui. Quem tem hipo vai ter alguma dificuldade em engravidar? Olha, essa pergunta é muito interessante.
Então, o que a gente sabe? O hipotireoidismo mal controlado, o hipotireoidismo sem o ajuste de dose adequado, ele é um fator de risco para diminuição da fertilidade, né, para infertilidade, para complicações na gestação, tanto para a mãe como para a criança. Então, uma orientação que a gente pode falar, toda mulher em idade fértil que tem diagnóstico de hipotireoidismo tem que fazer um ajuste de dose, olhar os exames antes de engravidar e durante a gestação, a maior delas vai precisar ajustar a dose do hormônio tiroidiano. Isso é fundamental, porque tem impacto na fertilidade, nas complicações maternas e nas complicações fetais também. Então, isso é importantíssimo. A tireoide age de maneira muito próxima na gestação. Quem fez essa pergunta, eu não sei se ele está usando o perfil de alguém ou se é ele mesmo, mas é um homem. Mas eu acho que a esposa, talvez, namorada. Pois é. Qual o papel do marido nesse caso aí, hein? A gente tem que ajudar a fazer os exames para a gente acompanhar certinho, né? Incentivar ele no médico, incentivar ele no médico. Pois é. Ajustar. Tem que ir com ela, Antônio, acompanhar, saber o que ela está passando, ajudar, né? Então, já você fazer essa colocação aqui, acho que já ganhou bastante pontos com a gente. Olha, a doutora Valéria aqui está até comentando como está tendo uma troca, cada live tem um... Pois é, cada live tem um comportamento diferente, né? Olha, tem a Eliane estava colocando aqui, eu tenho hipotireoidismo, tá na menopausa, estamos, hein, Eliane? E isso dá uma confusão hormonal, eu sei, né? Os maridos que aguentem. Ela não consegue identificar os sintomas dos dois, e aí isso está incomodando bastante ela. Porque o que acontece? Os sintomas do hipotireoidismo são sintomas comuns e frequentes a outras doenças, por exemplo, quem está cansado, desanimado, sem energia, com fadiga. Talvez grande parte da população está assim, e não necessariamente tem problema de tireoide. Então, não são sintomas exclusivos. A menopausa pode dar isso, o estresse pode dar isso, uma noite mal dormida pode dar isso. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa fazer o exame para ter o diagnóstico certo. A gente precisa conversar com o paciente, examinar, colher uma boa história, mas os exames laboratoriais ajudam bastante, de modo geral, o endocrinologista. Deixa eu ver aqui que chegou até o pessoal aqui, ó, a Edna está agradecendo. Olha, a doutora Valéria já botou a gente lá numa pontuação, olha lá, tô adorando vocês dois. Olha, ele tá, ao contrário, tá vendo? Ela é a esposa do a esposa do Antônio que está usando o perfil dele. Olha, manda ele entrar aqui. Você não falou seu nome? Fala para ele entrar aqui na live depois para ver as explicações que o doutor Danilo deu e para ele poder participar desse seu momento e da sua preocupação. Porque se você falou isso, você está um pouquinho preocupado. Mas faz seu perfil no Instagram para você perguntar também, né? Deixa eu ver aqui, olha, o pessoal já está... Olha, tem uma pergunta da Edna aqui. Hipertiroidismo diminui libido? Então, o que a gente fala? A disfunção tiroidiana, quando eu falo disfunção, é a alteração da função tiroidiana. Tanto para mais como para menos pode alterar a libido. Se você tem o diagnóstico de hipotireoidismo, está tomando a medicação, os seus exames estão corretos, não é para ter nenhuma alteração. Bom, então vamos fazer, a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria pedir para o doutor Danilo explicar uma coisa que a gente, na verdade, a gente falou de vários tópicos ao longo da nossa conversa. E eu acho que uma das questões é essa que colocou a doutora Leilane, não conseguiu enxergar o seu nome daqui. Não é sempre culpa da tireoide, né? Não, não é. O que eu volto a falar, assim, as doenças da tireoide são doenças frequentes e doenças comuns. E assim, aumenta quando a gente fica mais velho, vai aumentando a frequência dela na população. E não são sintomas exclusivos da tireoide. A gente já comentou por 2 ou 3 oportunidades. Então, é importante procurar o médico, é importante fazer os exames para a gente ter o diagnóstico. Senão a tireoide acaba sendo culpada, muitas vezes ela não é. Olha, ela é culpada e às vezes o pessoal diz que ela é o problema, porque ela chega e fala, eu tenho tireoide e todo mundo fica, né, achando que o fato de ter é o problema. Então, gente, a gente procurou esclarecer o máximo de perguntas que acho que conseguimos responder a todas as perguntas que chegaram. Foi um grande número de perguntas. Amanhã a gente continua. E olha, o Antônio disse que o celular é a Joana, o nome dela, né? Que está usando o perfil do Antônio. Olha aí, o perfil do Antônio não é o Antônio,
é a Joana, e ela disse que o celular dela tá horrível. Não, mas Joana, a gente Chegou desse modo, conseguiu, tá a gente legal. conseguiu te responder, Com né? certeza. Olha, o pessoal está gostando aqui da nossa interação. Disse que é a primeira vez que você está assistindo. Olha, Edna, é, as outras lives estão no nosso canal da Tiroide no Instagram. E amanhã a gente ainda tem mais uma que é bem específica, que é sobre oftalmopatia de Graves. Olha, tem tanta pegadinha, viu, doutor Sim, Danilo, dessas muito grande. palavras. Olha, que eu tenho que falar devagarzinho, que é para não falar errado, né? Tá Então certo. amanhã a gente tem mais uma. O pessoal tá brincando aqui, ó. Olha, a doutora Valéria quer até pedir Não, música. mas eu falei, deixa pra você, deixa você canta aí, faz Olha, um. pois é, a gente ainda não cantou em nenhuma live, Verdade. né? Mas a gente pode pensar no O Sgarbi assunto. amanhã canta com você, Cris. O Sgarbi Ai, amanhã. meu Deus. Você fala que Será até que ele vai? pra. Olha, gente, então a gente já está encerrando aqui. A gente acha que conseguiu responder praticamente todas as perguntas. Foram muitas perguntas, então é legal porque a gente tem uma série de comportamentos diferentes. E esses comportamentos diferentes, eles ajudam também a gente a montar uma série de colocações dentro do site do departamento, que é tiroide.org.br, né, onde vocês vão lá e vão encontrar um monte de explicações, um monte de questões para ajudar nesse dia a dia que a gente sabe que é cheio de dúvidas e agora a gente ainda está vivendo com angústia. Doutor Danilo, queria que você se despedisse do pessoal, falar um pouquinho, dar um tchau para o Tá, pessoal. joia, tá. Cris, eu agradeço muito o convite, a gente ter conseguido fazer isso. Acho que tem bastante gente durante a live. Consegui a maioria das perguntas, a gente conseguiu debater. E minha primeira experiência com live foi muito positiva também. Gostei muito também. Isso aí. Muito legal a gente poder Olha, ajudar a população. agora dá até para a gente dar uma relaxada, ver um filminho, comer uma Sim. pipoca, dar uma descansadinha. Gente, por favor, mantenham a calma, não se estressem. Se vocês tiverem dúvidas ou estiverem angustiados, mandem um recadinho para a gente vai tentar, na medida do possível. A gente sabe que existem regras do Conselho Federal de Medicina sobre a importância de fazer o exame certinho, tudo direitinho, e o departamento segue isso com o maior carinho, mas o que a gente puder ajudar vocês para poder acalmar nesse momento de tanta angústia que a gente está vendo, né, a gente vai ajudar. E olha, vai passar, tá? Calma, que vai passar. É Sim, só ter com um pouquinho certeza. de paciência, né? A gente já viveu tantos anos, o que são 3 meses, 2 meses. Vai ter muitos meses aí para a gente poder passear na rua, fazer nossos passeios, viajar, ir para os congressos, tá bom? Então mantenham a calma e a gente espera amanhã vocês na última live da Semana Internacional da Tireoide, às 18 horas, com o presidente do Departamento de Tireoide, Dr. Sgarbi, né? Então amanhã a gente se encontra aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Tá, joia. Então, uma boa noite a todos.